Muito bem, companheiros, fazendo aqui a cobertura das principais notícias da manhã, nesse dia 26/4, sexta-feira, tá prestes a fazer aí um sextou. Tem notícia boa, Rony? Tem um compilado de notícias importantes e talvez uma que vai te deixar bastante irritado, mas não tem a ver com o Bolsonaro, tem a ver com o bolsonarismo. Vamos começar pela ordem aqui, né? Pela ordem, senhor presidente. PGR quer que se aprofunde investigações contra Monark. Você lembra do Monark, influenciador bolsonarista? Na verdade, ele é alucinado, né? Esse cara não tem nem lado. O lado dele é o lado da maconha, que literalmente ele usa enquanto apresenta seu programa. O Monark, gente, pra quem não sabe, ele ficou famoso e rico com jogos de videogame, não foi nem com fazer comentário político. E aí ele resolveu que tinha muito a contribuir com o seu país, abrindo aquele podcast pra fazer comentários do tipo político. E aí eu acho que a droga entrou na cabeça dele mesmo, gente que não estuda, esse é o reflexo, essa é a origem, né? Do bolsonarismo, você não estudar, porque você quer ver o bolsonarismo surgir em qualquer lugar, em qualquer tempo do mundo, pega uma pessoa que não estudou nada, mas ela é bastante inteligente, assim, ela é perspicaz, gosta de fazer perguntas, gosta de questionar, que ela venha munida de insatisfação, mas de convicção de que as coisas são só o que ela sabe e nada mais. E dá um microfone pra essa pessoa. Você criou um bolsonarista. Por que é que isso, não sei o que, quando a resposta tá ali no pé? Nessa. Como se a gente tivesse que redescobrir a roda em cada debate, em cada vez. Esse é o Monark. E você sabe, nessa direção ele cometeu vários crimes terríveis, mesmo ele não percebendo o que tá fazendo. Ou se fingindo de sonso, né? Mas o PGR pediu que se investigue, se aprofunde a investigação contra ele. Qual é o contexto? Segundo o PGR, o Monark tem burlado a determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao continuar a reproduzir e republicar conteúdos vedados nas redes sociais. Então, isso aqui não é nem uma suspeita, ele tá lá fazendo isso agora, se você for no Twitter. Ele criou uma conta chamada Monark Banido e reconhecida com selo de autenticidade pelo Twitter, e o Elon Musk também tem que ser incluído nessas investigações aqui. Ele já tá, né? Bom, então é isso, Monark sendo investigado. E agora, pasmem vocês, o Arthur Lira está botando toda a força do Poder Judiciário contra o Felipe Neto. O Felipe Neto participou de uma audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre a nova tentativa de regulamentação das redes sociais e, ao se referir ao Arthur Lira, usou o termo excrementíssimo, como se esse termo fosse inapropriado por Arthur Lira, né, Arthur Lira? Você quer processar? Tem um monte de gente para você processar. Eu jamais chamaria você de excrementíssimo, porque Vossa Excelência não merece ser chamado de excrementíssimo. Porque excrementíssimo vem de excremento. E o excremento, ele tem alguma utilidade na agricultura, para fazer esterco. Ele também serve assim, para você fazer o xaxim das plantas. Tem bicho que se alimenta, os rola-bossas gostam do excremento e fazem dele seu alimento. Já os Arthures Liras, a gente ainda precisa entender para que eles servem na democracia. Então, Vossa Excelência, Arthur Lira, ele colocou a polícia em cima do Felipe Neto para prender mesmo, como crime. Lira denunciou o Felipe Neto por injúria. No termo circunstanciado protocolado junto à Polícia Legislativa, o presidente da Câmara alega que o influenciador tentou macular a sua honra ao atribuir juízo depreciativo. O caso foi encaminhado à Justiça Federal. E ele ainda quer que seja feito o processo sem ele tirar um centavo do bolso. Em tudo isso aqui, a coisa que mais me impressiona é o Arthur Lira acusar o Felipe Neto de tentar macular sua honra. Na criação que eu recebi, a pessoa que tenta macular a honra do outro é a pessoa que se envolve com negociações suspeitas, com contratações esquisitas, com investigações que são arquivadas por influência política. É assim que se macula a honra de uma pessoa. Quando você qualifica o que está acontecendo, você está só separando. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Mas ele entendeu dessa forma, com todo respeito ao nosso excrementíssimo, digo, excelentíssimo, perdão, é porque eu estou confundindo aqui, fica confuso, as palavras são parecidas, mas reiterando, nosso excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, que precisa ser respeitado, afinal de contas, nós vivemos em um mundo onde os políticos não podem ser criticados, não é assim que funciona? Bem, virando a chave, Zema é denunciado por improbidade administrativa devido ao uso ilegal de verbas de fundo social. Esse cara aqui devia ser denunciado por tentativa de mimetizar um ser humano. Ele é um arremedo de ser humano. O governador de Minas Gerais é alvo de uma denúncia e foi acusado de improbidade administrativa protocolada pelos deputados estaduais do bloco Democracia em Luta. Segundo os parlamentares, Zema gastou ilegalmente recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, em especial
social a partir da abertura de créditos suplementares milionários para custear as despesas distintas de ações sociais. Ou seja, criou-se a verba para fazer ação social, ele pegou a verba e foi fazer a gestão comum, que não é ação social. A prática configura desvio de finalidade. O pedido é encabeçado pela deputada Bela Gonçalves, do PSOL. Segundo ela, ele já teria desviado 80 milhões esse ano. E o que ele tem pagado? Ele tem pagado abono de férias, gratificação de Natal e diárias de colaboradores eventuais. Pessoas que ele contrata lá e aí paga. Então isso definitivamente não configura assistência aos mais pobres, serviços sociais. Bom, que seja julgado, condenado e, para mim, se perder o mandato, já vai tarde. Mas é preciso lembrar também que, saindo ele, a gente não sabe o que entra no lugar. Afinal de contas, em Minas nasceu o Chupetinha, né? Saiu de lá essa praga. Muito bem, última notícia dessa edição e a que mais está bombando nas redes sociais. Aqui eu vou precisar que você ative todo o seu chakra, né? A sua mentalidade pura e simples, sem suas opiniões religiosas, para você entender a Constituição e a cidadania na mais pura essência. Loja se nega a fazer convite de casamento gay e fala em heterofobia. Eu vou explicar para você o que aconteceu. Tem uma empresa, essa empresa fabrica convite de casamento. Aí um homem entrou em contato com essa empresa e falou assim: eu quero que você faça o nosso convite por WhatsApp, lá eles conversando. Tudo certo, tudo beleza. A empresa louca para prestar o serviço é uma microempresa, né? Esse novo empreendedorismo, mas a gente vai falar qual é o problema disso já já. E aí, quando o homem que solicitava o serviço passou os nomes, e os dois nomes eram masculinos, a resposta dada por esse casalzinho aqui, que seriam os donos da empresa, não é empresa, né, gente? É um CNPJ criado nesse novo contexto aí. Eu não aguento, eu fico ardido. E aí eles saíram com a maior barbaridade, que: oi Henrique, tudo bem? Perdão pela demora, peço desculpas por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda à sua necessidade. Obrigada, viu? Bem, o casal homossexual fez uma denúncia na delegacia, publicou o caso nas redes sociais e esse pessoal aqui começou a ser terrivelmente enquadrado pela militância na internet ou por qualquer pessoa com bom senso, né? Eu, por exemplo, já passei por situação parecida, não por questões homossexuais, mas por questão de dinheiro. O cara fazia uma casa pra mim, como eu tava mal vestido. Na verdade, isso não fazia a menor diferença, né? A verdade é porque ele olhou assim, viu um pretinho e falou assim: não, nem virou as costas pra conversar comigo. E aceita outros serviços de outros grandes magnatas aqui da cidade. Mas não foi fazer a minha construção. Não foi só um pedreiro que fez isso comigo, não. Vários. Ficaram rindo ainda. Boa sorte pra encontrar um pedreiro na cidade, porque a cidade tá cheia de magnata, naquela época do Bolsonaro, pegando dinheiro de sabe-se lá Deus de onde, para poder fazer construções aí faraônicas. Então os pedreiros estavam nadando e rolando. E nessa hora que eu começo a não ficar com dó também, né? Até hoje minha casa não foi feita. Então você tem uma discriminação ali. A pessoa tá deixando de atender você para atender outro. Mas no caso deles aqui, essa discriminação ela é criminosa. E várias pessoas foram lá, como eu disse, enquadrar. O casal gravou um vídeo para se explicar, mas a situação só piorou. Mais tarde a gente vai trazer essa matéria em um vídeo separado. Eu vou mostrar para vocês o vídeo aqui, tudo direitinho. Mas já antecipo, eu queria fazer esse comentário específico porque eu vejo tudo isso como uma coisa só. Para mim, todo esse problema nasce no bolsonarismo. O bolsonarismo ele nasce da ignorância. E o bolsonarismo, em determinado momento, se casa com a religião e com o neoliberalismo. Duas coisas que, para prosperarem dessa forma fanatizada, dependem muito da ignorância. Então você vê que para onde se ramifica ou com quem se associa o bolsonarismo, tá tudo associado e dependente da ignorância. Qual é a ignorância em questão? A primeira ignorância é aquela do neoliberalismo. A ignorância que convenceu as pessoas de que elas são empresas. E qualquer um só precisa criar uma empresa e que vai começar a prestar serviço e que vai reverter a situação. Quando eu já disse, até expliquei para você que, na verdade, quando isso dá certo para alguns, você não tá vencendo do sistema, você tá escapando do sistema por uma tangente a qual não cabe todo mundo. Então você pode fazer, é bem-vindo que você faça, crie a sua empresa, preste seu serviço, escapula dessa regra de você morrer pobre, vá ficar rico, ganhe dinheiro, mas não mova sua cabeça a achar que você é especial, não. O que aconteceu é que alguns passam mesmo. Você lutou, tal, tudo certo, mas não tem, essa porta não passa todo mundo. E nem é pra passar mesmo. Eles vão usar você como troféuzinho pra convencer os outros a continuarem
trabalhando por migalhas pelo resto da vida. Primeira, ignorância. Essa ascensão faz com que as pessoas comecem a não se sentir parte da sociedade. Todo neoliberalismo depende dessa sensação de que eu sou independente, eu não preciso de Estado. O Estado é para os pobres, é para aqueles fracos. Quando você só conseguiu também por causa do Estado. Elon Musk, esse ídolo aí dessa galera, só ganhou dinheiro porque o Estado compra os foguetes dele. Ele não lança um foguete particular, todos são comprados pelo Estado. E ele mesmo reconhece isso. Então vocês precisam de Estado sim, tá bom? Vocês fazem parte da sociedade. E da sociedade e de todas as suas idiosincrasias. Você, por mais que você não compreenda, todos nós estamos conectados. Os serviços, as atividades, a moeda, a cultura. E se você ganha um dinheirinho lá no final, você está conectado ao maconheirinho lá no final, ao criminoso, ao bandido. Você tem uma associação com aquele cara. Porque são vítimas da sociedade. Porque são produtos da sociedade. Vítimas que causam vítimas por sua consequência. Por mais que você não entenda. Você acaba, em algum momento, lucrando ou se sustentando em uma plataforma dessa sociedade que é a plataforma que está produzindo aquela situação. Só que se você não entende isso, ela não deixa de subir. Você não entende a gravidade, nem por isso você sai por aí batendo asa e voando com 100 quilos e o músculozinho velho desse aqui, né? Então começa com a primeira ignorância, que é do neoliberalismo. E a segunda ignorância é a de estudar mesmo, que ainda que fosse dessa forma, eles poderiam simplesmente pegar o Código de Defesa do Consumidor e as leis que são referentes às obrigações sociais das empresas, e você verá que você tem todo o direito de prestar os serviços para aquela pessoa que você quiser, que você acha que faz negócio, que melhora, que vai dar tudo certo para você, e escolher, que nem o cara escolheu os ricaços e me ignorou. Mas tem uma pequena porém. Você não pode fazer essa distinção em função da etnia, em função da orientação sexual e nem da opção religiosa. Olha que se pudesse mexer com a opção religiosa, rapaz, eu vou falar pra você, tinha muito ateu por aí que não atenderia cristão, né? Mas não pode e nem deve, porque a sensação de ser humilhado por um serviço que você precisa estar pagando honestamente por ele e ter esse serviço negado, e eu falar que é por causa daquela sua condição, ela é indescritível. E olha só, a ignorância também religiosa. Jesus não negou o serviço nem a prostitutas, nem a gays, muito menos a pobres. E essas pessoas, elas têm tanta ignorância, inclusive sobre a religião, que elas nem percebem que a igreja ou a doutrina que elas estão seguindo nem fala em Jesus mais. Acabou Jesus. O Jesus da Bíblia, ele não existe nesse contexto da teologia da dominação, que essas pessoas seguem. Então, em resumo da ópera, ou você é uma pessoa física que presta serviço para quem você quiser caladinho, ou você é uma pessoa jurídica e vai prestar o serviço para a pessoa que você quiser, desde que você não faça distinção entre esses itens que eu falei. E se brincar, tem um ou outro aí que eu deixei de fora. Tá bom? Vai estudar. A gente fala, é um argumento triste de ser usado, mas como é que você faz quando a pessoa tá bonita por um poço de ignorância? Vai estudar. E eu faria até mais um adicional, é a ignorância também sobre a vida, porque se você já tivesse passado por algo semelhante, você não faria essa besteira. Eu diria até uma ignorância sobre conceitos, porque ele fala aqui, não fazemos convites homossexuais, é a primeira vez na minha vida que eu vejo convite com sexo. Convite tem sexo, então o convite vai juntar com outro convite. Eu diria que na linha de vocês, todo convite é homossexual, porque eu nunca vi um convite procriar, tá ok? Eu nunca vi um convite macho juntar com o convite fêmea, tá ok? Acasalar ali e gerar um convite filho. Então todo convite é homossexual, tá ok? Assim, é um pouco triste ver que as pessoas cristãs estão assim. Você sabe que a religião cristã, ela tem uma arrogância grave. Eu sei que você é cristão e tudo, mas ela tem a arrogância de presumir-se proprietária da bondade. Tudo que é bom vem do Deus deles, não dos outros deuses, nem existem. Isso é um equívoco para quem pratica outra religião. Nem outras religiões, ou na visão da ausência de religião, o bem vem de outras fontes, porque aquelas pessoas não são cristãs e estão praticando o bem também. Então o bem delas vem de outra filosofia, de outra perspectiva, que eu não vou discutir aqui agora. Mas se essas pessoas estiverem certas, os cristãos estiverem certos, e o bem só vier do Deus deles, todo bem emana de Deus, de Jesus Cristo e da Santa Trindade, essas pessoas são bem. Quando você encontrar com o mal, o que ele vai fazer com você? Se o bem te humilha por causa de uma condição sua, se a pessoa nega uma prestação de serviço em função da orientação sexual de um cidadão,
Imagina o que ela vai fazer se a pessoa precisar de um prato de comida, de uma ajuda, de um abrigo, de uma palavra amiga. E esses são os cristãos. E aí você que é cristão, te convido a repensar. Jesus faria isso? Não tá lá assim, imite Jesus, viva como Jesus, aprenda com Jesus, reproduza Jesus. Porque a gente tem que tentar responder todos os argumentos bolsominions possíveis. Tá? Até a frase que tá no vídeo deles. Não fazemos casamentos homossexuais, não são vocês que fazem o casamento. E nem o padre, quem faz o casamento é Deus, na religião de vocês. E vocês não têm o direito de negar às pessoas o acesso a Deus. Foi uma das coisas que ele falou, inclusive. Vocês não têm o direito de negar a ninguém o acesso a Deus. E ele tá vendo o que vocês estão fazendo. Bom, e isso é porque eu não, né? Tem que vir um de fora para poder lembrar. O cara é o livrinho que ele não lê. Como eu disse, bolsonarismo ele só prospera porque as pessoas têm preguiça ou incapacidade de ler. Incapacidade mesmo. O analfabetismo é aquele registrado por esses números, precisa mudar. Você pode ir lá, como foi falado pela deputada Júlia Zatesta, que em Santa Catarina os índices de analfabetismo, se elegem bolsonaristas, são muito maiores do que no Nordeste. Tem que parar de achar que analfabeto é só aquele que não sabe ler e escrever. Analfabeto também é a pessoa que lê um artigo e tira a interpretação incorreta dele, completamente enviesada. Também é analfabeto funcional, tá? Se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, senta o dedo no like, faça parte dessa comunidade. Um abraço, até mais. Fui.